Um candidato a vereador do Ceará será indiciado por falsa comunicação de crime após forjar seu próprio sequestro na cidade de Iguatu, localizada a cerca de 389 quilômetros de Fortaleza. Eliomar Cardoso da Silva é candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Em nota, a Polícia Federal informou que o caso teve início quando o candidato reportou o suposto crime às autoridades locais, afirmando que havia sido sequestrado por organização criminosa. No entanto, a Polícia Federal disse que desde o início das investigações, inconsistências foram notadas. A polícia disse ainda que o candidato a vereador que colaborou com as investigações confessou aos agentes da Polícia Federal por ter forjado o crime. Agora, o candidato será indiciado por falsa comunicação de crime, conforme previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro. Em nota, o Ministério Público Eleitoral de Iguatu disse que vai requisitar os documentos da investigação à Polícia Federal, com o objetivo de cessação do registro de candidatura. O candidato do PT à Câmara Municipal de Iguatu, Eliomar Cardoso, que forjou o próprio sequestro, vai ter o registro cassado, corre o risco de ser condenado e podendo pegar uma pena de uma pena de 1 ano a 6 meses de prisão, além do pagamento de multa. A simulação do sequestro foi desmontada pela Polícia Federal. A pegadinha montada como caminho para despertar sensibilidade aos eleitores ou junto aos eleitores e ao mesmo tempo atrair votos começou na sexta-feira, quando Eliomar disse ter sido sequestrado após cumprir a agenda da campanha eleitoral. As cenas do suposto sequestro, com o candidato amarrado no banco do motorista do carro, com o pescoço, mãos e pés presos a um arame farpado, circularam pelas redes sociais e logo se transformaram em caso de polícia. Eliomar Cardoso foi socorrido pela Polícia Militar e fez um boletim de ocorrência. Para a Polícia Federal, Eliomar Cardoso fez falsa comunicação às autoridades e forjou o próprio sequestro. De acordo com a Polícia Federal, o candidato a vereador, que colaborou com as investigações, confessou ter forjado o crime. Jornalista Beto Almeida, uma simulação de sequestro, uma pegadinha, uma arrumação dentro daquela jogada de dizer o seguinte: se colar, colou. Se der certo, virão votos. Caso contrário, aí se deu mal, né, Beto? Se deu mal, Luciano. Pegou muito mal porque a Polícia Federal foi ágil, tem experiência, tem expertise para perceber que, na realidade, Zenô, esse tipo de situação que foi inusitado, porque, assim, para início de conversa, qualquer pessoa com um pouco mais de experiência num ano desse de eleições já começa a averiguar essa história ali com os 2 pés atrás, tá? Inclusive, a polícia diz que ele cometeu crime previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro. Ou seja, forjando o próprio crime, alegando notícia falsa. Não havia nada do que ele tinha propagado. Piorou ainda mais quando a coisa começou a ganhar dimensão, depois que ele anunciou o sequestro, nas redes sociais. Aí isso em Iguatu, logicamente, principalmente ali na região, pegou fogo. E diante dessa repercussão, que foi extremamente negativa, a Polícia Federal entrou em campo. Mais que isso, do ponto de vista político, inicialmente, ele levou o próprio partido dele, o Partido dos Trabalhadores do Zenu, a literalmente cometer uma gafe. Porque o PT, naturalmente, saiu em defesa, né, do seu filiado, dizendo que aquilo ali era absurdo, que ele estava solidário ao ocorrido e tal. De repente, o PT ficou literalmente, como se diz no popular, sem o pincelzinho, tirar a escada, porque um candidato a vereador, de forma infame, que não preserva nem sequer a própria imagem dele, quanto mais a do partido, se coloca numa posição, Zenô, de colocar outras pessoas em situação difícil. Aí o que acontece? O PT disse que hoje, segunda-feira, volta a se reunir a executiva estadual para tomar uma medida, para saber que posição agora vai ter, já que no primeiro momento ele acreditou piamente no sequestro, no pseudo-sequestro e na forma como o vereador foi encontrado, e agora vai ter que correr, né, para se explicar, para se justificar. No mínimo, esse vereador
pode ter aí, no mínimo que eu digo assim, é uma advertência, mas é muito pouco para a gravidade do que ele cometeu, Luciano. Beto Almeida, os dirigentes estaduais do Partido dos Trabalhadores foram enganados porque agiram aí para manifestar solidariedade diante de um suposto crime ou de um crime que naquele momento existia, porque quando o assunto ganhou as redes sociais, houve aquela preocupação, a Polícia Federal caiu em campo, as autoridades da área de segurança pública também foram atrás para desvendar esse mistério do sequestro, e por isso que eu digo, os dirigentes estaduais do PT foram vítimas nesse caso, foram ludibriados, enganados, e agora precisa o PT dar uma resposta dura, porque não dá, Beto Almeida, quando nós estamos na campanha eleitoral, com o Tribunal Superior Eleitoral fazendo alertas diários sobre a necessidade dos candidatos, das candidatas, dos partidos terem compromisso com a informação verdadeira, evitarem as mentiras, evitarem as fake news. Aí nós nos deparamos com um caso desse, como acontece em Iguatu, onde o próprio candidato forjou o próprio sequestro para ganhar visibilidade. Certamente esse era o único intuito. Se vitimizá-lo. E o que chama a atenção foi o próprio candidato que confessou à Polícia Federal ter sequestrado, ter montado essa farsa, ter feito esse suposto sequestro. Agora resta saber com quem ele contou de ajuda, porque naturalmente ele não se auto-amarrou, eu acredito. Ele não se auto-colocou aquele arame farpado no pescoço, Beto, nas dizem mãos. que nem todo crime é perfeito, né? Como é que você é sequestrado e continua dentro do seu próprio carro? Exatamente. Porque a imagem que aparece nas redes sociais, a Camila repõe outra vez essas imagens, né? Mostra o candidato dentro do carro, com os pés no pedal. Exato. A mão no volante. Então, olha, essa cena mostra aí a fragilidade de uma justificativa sobre um possível sequestro. Ele não resistiu, Luciano, sequer às primeiras tomadas de depoimentos pelos policiais, ou seja, já ali ele já se entregou, já deixou claro que havia fragilidade no depoimento dele. É patético o papel deste candidato a vereador, o Leidomar Nunes Pereira. Olha, vai entrar na história política de Iguatu e do Ceará, Luciano, da pior forma possível, sabe? Além de virar meme nas redes sociais, além de ser motivo de chacota, porque alguém que se coloca num posicionamento desse, imagina, um homem que quer ser homem público, representante público, representar uma categoria, um determinado eleitorado, se propõe a um papel desse, imagina um homem desse no poder. Jornalista Beto Almeida, para finalizar esse assunto, dizer o seguinte: seja qual for o partido ao qual esses candidatos ou esses militantes estão filiados, cabe sim uma decisão rigorosa e, no mínimo, a punição com expulsão, porque o mau exemplo não deve ser alimentado dentro de um partido, e também para quem sonha em ter uma política mais limpa e com menos crimes e menos mentiras. Não, ele vai ter a candidatura caçada. O Ministério Público Eleitoral, por meio da Promotoria de Justiça Eleitoral do município de Iguatu, já requisitou os dados dessa investigação à Polícia Federal para dar subsídio no sentido do procedimento voltado à cassação do registro desse candidato. Exatamente isso, Luciano. Vai ser aberta agora uma investigação judicial eleitoral, claro, não é um processo sumário, e aí a partir daí a tendência é que venha a cassação do registro dele, do mandato, porque ele pode ainda continuar com essa candidatura dele fajuta. Pode, tem o direito. Até mas não dá, né, Beto? Mas com mentira, se você, candidata, quer conquistar o voto, o faça por meios legais, legítimos, honestos, decentes. Apresente uma plataforma com propostas viáveis, não demagógicas. E também querer ganhar o voto nessa jogada de autossequestro, de manipulação. Quando você começa, você se propõe, Beto, a mudar a política, se propõe a fazer um bom trabalho no legislativo e no executivo e começa dando um mau exemplo, como você vai levar as pessoas a acreditarem na sua proposta? Beto Almeida, para finalizar o nosso bate-papo político... Além do Zenô, da inelegibilidade política dele por 8 anos, que isso também não está fora do radar, não.